meus queridos alunos, sejam bem-vindos de volta ao canal Bicharada Poliglota. Aqui você sabe que o gato late uau uau, o cachorro mia miau e o ursinho uiva E enquanto isso a gente vai estudando língua portuguesa, que é perfeita e maravilhosa. E hoje, numeral. Lembrem-se que eu estou dando classes gramaticais. Estou postando lá numa playlist lá no canal. Aproveita, vai aí embaixo aí, se inscreve no canal, beleza? Dá uma ajuda aí, dá um like aí, comenta, faz pergunta. Já falei para vocês que as minhas aulas serão rápidas. Então não vou dar muitos exemplos, mas se você tiver dúvida, você volta lá, assiste novamente o vídeo. Se mesmo assim permanecer a dúvida, pode colocar lá nos comentários que eu vou responder para você. Eu respondo o máximo que eu puder, tá bom? Só mesmo se não der conta. Então vamos lá para numeral. É a classe de palavras que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Então eu tenho aqui os cardinais, os ordinais, os fracionários e tem outros que eu vou fazer num outro quadro na sequência, beleza? Então vamos lá para os cardinais. O que eles fazem? Eles indicam a quantidade, 1, 2, 3, etc. E variam em gênero e número. Ó, um livro, uma revista, milhão, milhões, chama gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Você já percebeu, já que nós já estudamos substantivo, adjetivo, e quando estudamos artigo, eu falei dessa característica que as palavras têm de se agregarem ao substantivo, atribuindo a eles alguma característica, alguma diferença. Então isso é função de adjetivo. Então o numeral vai ter essa função, preste bem atenção nisso. Outra coisa, classes gramaticais, vou repetir, são fundamentais para nós entendermos o resto que vem por aí. Análise sintática, interpretação de textos, produção de textos, beleza? Então aprendam isso. Estou colocando lá de forma fácil para você aprender isso aqui, tá legal? Muito bem, e os ordinais? Eu lembro que quando eu aprendi isso, eu marquei pelo seguinte, no exército, nas forças militares, as pessoas têm lá, né, o primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, isso é ordem, não é isso? Então os ordinais indicam uma ordem, uma sequência, e variam também em gênero e número. Então tem o primeiro, primeira, primeiros, primeiros, então tem aqui masculino, feminino, aqui eu tenho, vamos lá, primeiro e primeiras seria singular e plural, tá bom? Olha só, a primeira pessoa que chegou comeu meu chocolate, que pessoa ruim, hein? Então vamos lá, o que primeiro está fazendo? O numeral primeiro aqui está especificando, está dando uma característica a essa pessoa, foi a primeira pessoa que chegou. Não tem uma característica de adjetivo? Tem sim, beleza? Os fracionários, eles representam, eu botei um S no lugar de, tá aqui ó, isso, o professor também erra. Os fracionários representam partes de um todo e variam em gênero e número. Então, para facilitar a nossa vida, certos todos foram divididos, fracionados, né? Por isso fracionários, em parte. Então eu tenho lá, meu bolo de chocolate. Então eu tenho lá, ó, 1/4 de bolo, masculino, certo? 2/4 partes do bolo. Então, variou em gênero. Aliás, em número. Então, gênero e número. Você sabe que aquelas palavras que se adequam ao substantivo, que modificam o substantivo, se coaduna a ele, vai seguir o que o substantivo faz. Então, ele varia em gênero, número e grau. Nós estudamos isso. Fechado? Muito bem, agora a gente vai para um outro quadro, né, para a gente terminar essa matéria de hoje, essa aula de hoje. Fechado, galera? Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo, já volto. Muito bem, minha galerinha, vamos continuar. Multiplicativos agora, certo? Multiplicativos, depois vai ter o duplo, que é o numeral, e os coletivos, beleza? Vamos para multiplicativos. Eles relacionam um conjunto de seres, de objetos, de coisas. No caso, os substantivos, que é o que nós estamos analisando, certo? Atribuindo-lhes uma característica, ó, de novo,
a menção à questão do adjetivo, do valor de adjetivo que eles têm. E essa característica determina um aumento através de múltiplos, que é dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e por aí vai, certo? Por exemplo, João tem o dobro da idade de Marcos. A violência subiu triplo este ano. Então, o dobro, 2 vezes, o triplo, 3 vezes, certo? Depois você procura numa gramática ou mesmo nos sites aí uma relação com vários números, que seja longa. Vocês sabem que eu já expliquei para vocês que eu não quero dar aulas longas, né? Então não vou explicar tudo, dar muitos exemplos. Eu acho que eu estou dando o básico. Se você repetir a aula, ver de novo, assistir novamente o vídeo, você vai entender, você vai pegar mesmo com isso aqui. Isso aqui é uma aula rápida, mas ela tem tudo. Ela tem o suficiente para você aprender, mas você vai ter que refletir sobre isso, ver de novo. Tá legal? Muito bem, duplo é o numeral, né? Quero um chocolate duplo. Olha aqui a característica aqui, ó. Duplo está fazendo o quê? Está modificando o chocolate, está caracterizando o chocolate. Não é apenas eu quero tomar um chocolate quente ou gelado. Não é apenas um chocolate, é duplo, certo? Então é 2 vezes isso aí. Então ele está caracterizando o duplo aqui, o chocolate. Eu quero um café duplo. E assim por aí vai. E os coletivos? Os coletivos eles indicam a quantidade de elementos de um conjunto e flexionam-se em número. Ó, então eu tenho lá um conjunto de 12. Para facilitar a nossa vida, nós dividimos algumas coisas em conjuntos. Né? Dezena, centena, milhar, dúzia, né? Resma e por aí vai. Então, por exemplo, aqui, ó, eu falei que ele se flexiona em número. Dúzia, dúzias. Centena, centenas. Tá bom? Então não se flexiona em gênero, só em número. Olha só. Isso aqui, ó, 1, 2 e 3, que a gente chama de número, na verdade não é número, são algarismos. Os algarismos formam um número. O número é aquilo que está determinando uma quantidade de alguma coisa. Uma quantidade de seres, isso é número. O que eu tenho para formar esses números são os algarismos. Então, o nome deles são algarismos. Então, quando você escrever na sua redação, por exemplo, li 2 livros, escreva a palavra, numeral 2, tá bom? Evite escrever assim, ó, li 2 livros. Muitos alunos gostam de usar esses algarismos para numerar aquilo que eles vão falar na sua redação, escrever na sua redação. Não faça isso. Prefira 2 a 2 algarismos. Ó, prefira a. Quando eu digo, a gente usa muito assim, eu prefiro café do que suco. Tá errado isso. Eu prefiro café a suco. Tá bom? Eu prefiro chocolate do que cocada. Eu prefiro chocolate a cocada. Show? Muito bem. Tem um probleminha aqui que é a questão do numeral 1 e do artigo indefinido 1. E aí eu vou voltar, vou escrever de novo aqui no quadro para explicar isso. Show? Muito bem, galera. Vamos continuar aqui, fechar a aula sobre numerais. A diferença, muito importante, a diferença entre o artigo indefinido. Lembra da aula passada? Não foi a aula passada? Não, retrasada. A aula passada foi adjetivo. Na aula passada, o artigo indefinido, ele não especifica o substantivo, tá? Generalizado. Como é que a gente vai saber essa diferença entre esse artigo indefinido uma e o numeral uma? As palavras são iguais, pronúncia é igual. Eu vou saber pelo contexto. Então preste atenção aqui, ó. Comi um chocolate. Não especifica, não está indeterminado? Eu comi um chocolate. Não estou dizendo qual foi o chocolate que eu comi. Agora, preste atenção nisso aqui. Comi apenas um chocolate. Comi somente um chocolate. Ou comi só um chocolate. Agora, isso aqui é o quê? Esse numeral. Por quê? Essas palavras aqui, ó,
elas me fazem compreender que isso é um número. Eu comi apenas um, não está indeterminando, agora ele está especificando, certo? Então, nesse caso, isso aqui é um numeral. A gente vai saber pelo contexto. Se isso cair numa prova de concurso, vai cair de uma forma que você consiga compreender o contexto, a menos que a pergunta esteja mal formulada. Depois você vai entrar com recurso e ela vai ser anulada, porque vai ser preciso, vai ser necessário que quem formulou a questão coloque o contexto de uma forma que você consiga compreender, porque às vezes o contexto fica meio indefinido, quando a pessoa, por exemplo, o aluno escreve uma redação e eu não sei se ele se referiu a uma coisa genérica ou se ele quis me dizer um número dentro do contexto da frase, entende? Então é uma outra coisa que nós precisamos ficar ligados quando lermos, para interpretarmos, quando formos escrever, que as palavras dentro de uma frase, dentro de um contexto de frase, elas podem variar de significado. A gente vai ver isso mais para frente. Beleza, galera? Então ficamos aqui com numerais. Qualquer dúvida, você que me conhece, que tem meu contato, manda pergunta para mim, escreve aí nos comentários, faz a pergunta: professor, não entendi isso, eu gostaria de entender isso, me dá um outro exemplo, eu acrescento isso para você aí, de boa, beleza? Então faça o seguinte, se inscreve aí no canal, miau, beleza? Um beijo no coração, galera de Coroa Grande, Itaguaí, galera de Antares em Santa Cruz, galera de Cosmo, pessoal que tem mandado mensagens para mim. Deus abençoe vocês, um beijo no coração. Vamos estudar português, que é lindo e maravilhoso e importante. Beijos!